Ei, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, claro, trazendo personalidades e personagens relevantes, sempre assuntos pertinentes, que eu tenho certeza que você aí, a nossa audiência, vai gostar muito. A gente vai debater hoje a tecnologia, principalmente a inclusão de tecnologia nas empresas, no caso, também aqui na Farmaconde. Para isso, eu estou recebendo o Weber Lopes, ele que é CEO da Pronext, que é uma empresa de tecnologia. Esse X de Pronext dá até um trava-língua, né, Weber? Obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo. E a gente vai debater aqui temas muito importantes, né? Obrigado pelo convite, eu agradeço. Acho que vai ser uma conversa bem bacana aí hoje. A Pronext, ela nasceu como, Weber? Bom, a Pronext é uma história bem bonita, porque no nome, né, você já consegue identificar o propósito do business, né? Pro, de profissional, professional, next, do próximo. Então, quando em 2008 eu tive a ideia de construir esse negócio, foi pensando exatamente que o modo de trabalho no futuro ia mudar. E eu falo no futuro, achando que ia ser 20, 30 anos, e hoje já chegou esse modo diferente de trabalhar. Com inteligência artificial, a gente tem um cenário bastante diferente do que a gente tinha naquela época. Tá? Então, nasceu desse propósito. Eu tenho uma história com a Microsoft bastante próxima, né? Eu comecei a carreira com 18, 19 anos numa empresa em Taubaté, um hospital. E nesse hospital eu comecei a ter contato com tecnologia Microsoft. Tá? E ali é um produto que hoje é muito disseminado no mercado, que é o SharePoint. Eu comecei a trabalhar com esse produto 2 meses que ele tinha acabado de ser lançado. Tá? E ali eu consegui transcrever praticamente o RP do hospital para essa plataforma. Em 4 ou 5 meses a gente já tinha um sistema completo. Teve um dia que esse sistema deu um problema. E assim, primeiro ano de faculdade, você não tem uma habilidade técnica suficiente para resolver todos os problemas. E eu não tinha a quem recorrer. Naquela época não tinha Google, naquela época não tinha... A gente tinha... Era revistas, livros, né? Era tudo muito offline, né? E eu não achei solução para aquele problema, então eu peguei o telefone, liguei na Microsoft, no suporte Premier da Microsoft. E por um momento, até foi engraçado, porque quem me atendeu na Microsoft pediu o número do contrato. Eu não tinha o número do contrato. A gente era uma empresa, um hospital pequeno em Taubaté, um hospital de nefrologia, mas assim, muito tecnológico. Mas quando eu citei o nome SharePoint, né, interessou a eles. E ali eles abriram um chamado, foram lá, resolveram o problema. E ali iniciou um vínculo com a Microsoft. Porque ali a gente descobriu que nós éramos a primeira empresa no Brasil a trabalhar com esse produto. E ali eu recebi a oferta para ir trabalhar no time da Microsoft e ingressei no time da Microsoft, trabalhando como engenheiro de campo, ativamente em grandes contas da Microsoft. A Pronext, ela nasce, né, dessa sua ideia, dessa sua intenção de pensar nessa tecnologia, e essa sua ligação com a Microsoft, ela te baseia muito do que é a sua vida hoje, né, Weber? E de tudo que você conseguiu evoluir dentro da Microsoft, é um pouco do que você traz hoje para os negócios. E dentro da Microsoft, você trabalhou intensamente em várias áreas, né? Como é que foi esse seu trabalho? O que você desenvolvia dentro da empresa? A Microsoft, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. A Microsoft ela tem uma divisão de inovação que chama Microsoft Innovation Center. Tá? Então, eu desde muito novo sempre ligado à inovação. Tanto que essa história com o SharePoint nasce de uma necessidade de inovar o ERP do hospital, que era em Clipper, uma ferramenta extremamente antiga, e precisava ir para uma ferramenta mais moderna. Então, inovação sempre foi uma escolha para mim. E na Microsoft não foi diferente. Né? Entrei trabalhando na área de suporte e logo me curvei a atuar em desenvolvimento de soluções com inovação dentro do Innovation Center. Consegui trazer para São José dos Campos uma unidade do Innovation Center da Microsoft. Operamos aqui por um tempo. E no final de 2008, eu decidi sair da Microsoft e fundar a Pronext.
né? Foi uma decisão um pouco difícil, porque uma empresa multinacional você tem uma baita estabilidade. E empreender no Brasil é o oposto, né? Totalmente o inverso, né? Então, decidi, né? Estava muito convicto de que eu tinha que democratizar aqueles produtos para pequenas empresas, médios negócios. E ali nasce uma história bonita de formação de jovens, porque como é inovação, é igual inteligência artificial. Sou especialista de inteligência artificial, é difícil. O negócio lançou agora, né? Ninguém é especialista de um negócio. Não tem como falar que você é sênior de IA ainda. Você não tem as 10 mil horas ali necessárias para aquilo. Então, como eram produtos novos, né, a necessidade de formação de mão de obra era iminente. Hoje você ainda tem vínculos com a Microsoft, a Pronext também, né? Você estava me contando antes da gente começar aqui nesse nosso podcast. Hoje você ainda faz parte, principalmente do LinkedIn, que a gente pode dizer que é um outro braço da Microsoft, né? A Microsoft sempre foi uma empresa de software, de tecnologia, porém ela tem ramificações bastante bacanas. A gente estava falando, né, sobre a Nokia, sobre hardware. A Microsoft tem uma linha fantástica de hardware, então de cloud, de produtividade. E nos últimos anos ela vem investindo bastante em produtos de colaboração. E o LinkedIn hoje, diga-se de passagem, é uma das maiores redes sociais corporativas do mundo, se não for a maior. Deve ser a maior, né? Provavelmente. Pela relevância e pelas conexões que ela acaba criando, né? E a Microsoft viu um valor nisso. E quando a Microsoft anunciou a compra, né, a aquisição do LinkedIn, foi um movimento muito estratégico para a Microsoft. Por quê? Porque os dados que permeiam nessa rede, elas são de extrema relevância para a Microsoft. Porque ali a gente está falando de CEOs, CIOs, né, CMOs, CTOs, são C-levels que se congregam ali e também profissionais. Hoje já é comum, né, todo tipo de profissional estar procurando emprego no LinkedIn, né? Criou-se esse mecanismo. E o LinkedIn tem dentro do escopo de serviço do LinkedIn treinamentos, né? E aí a gente chama esse business de LinkedIn Learning, tá? É uma unidade de negócio que fica na Áustria e de tempos em tempos a gente viaja para a Áustria para gravar conteúdos. É um estúdio profissional mesmo, porte industrial, na indústria de cinema praticamente, né? Estúdios bastante grandes. E lá a gente tem um objetivo de criar conteúdos em português. Por quê? O Brasil tem é um dos primeiros no ranking de uso dessa plataforma de rede social. Então, o Brasil consome muita rede social, né? Bastante. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ONG, né, que você criou e que tem um braço com a Microsoft muito importante, mas a sua presença aqui no nosso podcast também fala sobre negócios. Você foi convidado recentemente para fazer parte do conselho da Farmaconde, que é uma das maiores indústrias, aliás, uma das maiores redes de farmácia do país, com mais de 500 unidades. E fazendo parte desse conselho, a questão tecnológica, eu imagino que deva ser o carro-chefe do seu trabalho e dessa sua tentativa de inclusão de tecnologia dentro do grupo. Como é que deve funcionar? Se foi convidado? Qual que é a expectativa, né, Heber, para que isso aconteça? Quando a gente fala de tecnologia da informação, logo vem a questão da transformação do analógico para o digital. Você pega aqui, por exemplo, é muito comum, né? Você está com caderno, caneta, isso ainda é realidade de muitas empresas, né? E, por outro lado, você tem tecnologias, por exemplo, como um gravador com IA, onde você aperta um botão e ele já está gravando e ele traduz isso no mapa mental, no mind map, e você consegue ter ali os principais pontos, tasks designados. Então, ou seja, você tem uma produtividade muito maior. Então, existem empresas neste cenário e existem empresas num cenário mais avançado de produtividade. E no final do dia a gente está falando de tempo, né? Por quê? Quando a gente tem ferramentas, a gente consegue fazer mais coisas no mesmo espaço de tempo, nas mesmas 8 horas que todo mundo tem. Não dizer, o fulano é bilionário. Ele não tem mais que 24 horas no dia dele. A diferença é que ele sabe otimizar as 24 horas dele para produzir mais resultado. Então, quando a gente fala de conselho versus transformação digital,
notou-se, né? E aí a gente tem no Brasil um instituto focado em governança corporativa, que é o IBGC, que trata essas questões da governança. Tá? Então, as boas práticas de gestão são muito discutidas dentro desse instituto. E ali tem cursos, tem um processo de formação. Eu tive o prazer de, ano passado, fazer esse curso. E ali me despertou um insight bastante bacana, que foi o quê? No curso que eu estava fazendo, eu era o único de tecnologia. Todos os CEOs, né, CFOs, a grande maioria deles empresários, né, grandes empresários. Porém, a voz da tecnologia não estava presente na maioridade. E hoje todo negócio é tecnologia. Então, você vai pegar, por exemplo, o Uber... Isso você está falando do ano passado já, né? Ano passado. 2024. Não estou falando de coisa antiga, não. Estou falando de coisa recente. Então, você pegar, por exemplo, o Uber. Uber não é um negócio de automóvel, de transporte. Uber é software. Se você tirar o software, o negócio acaba. Se você pegar o Airbnb, é um negócio de software. Então, se você pegar um Nubank, é software. Então, todo negócio hoje é operado por software. Então, precisa ter no conselho uma voz que traga os riscos, né, as melhores práticas, o norte dos investimentos em tecnologia. Então, esse é o meu papel dentro desse board, né, que tem lá as suas qualidades, né, e eu venho só complementar esse ponto de vista da inteligência artificial dentro do negócio, que é um impacto. É como se tivesse ali um time de pessoas experientes, de craques, mas que até então não se pensava necessariamente em como a tecnologia poderia ser usada. E aí você, com a sua expertise, a sua ligação na Microsoft, com a Pronext, você consegue trazer um pouco do que pode ser evoluído na empresa em todos os setores. O que acontece, né? O conselho, o nome já diz um pouquinho. O que é o board do conselho, um advisor? É um cara que tem um pouco da vivência do mercado para poder dar a direção. Falar, não vá por aí, porque se você for por aí o resultado é este. Ou vá por ali, porque o resultado é este, performa melhor. Como é que a gente tem essa experiência? Hoje a Pronext tem mais de 300 clientes, desde clientes pequenos até clientes grandes. A gente atende Johnson, a gente atende Embraer, a gente atende Prosegur, a gente atende vários clientes grandes que têm vivências, experiências na adoção de tecnologia. Não é só ir lá e comprar o Copilot da Microsoft. Não é só lá e comprar o ChatGPT. Tem um letramento digital. Tem um caminho a ser percorrido para que você consiga trazer eficiência de verdade para a mesa. Porque é questão cultural. Senão você compra a ferramenta e a ferramenta fica ali parada, ninguém usa. Então, ensinar ali para os colaboradores, né, para o negócio, o diferencial de você fazer com IA ou sem IA, esse é um dos nossos papéis, trazendo aqui estratégia para a mesa, para a gente poder ser mais assertivo nesse momento em que tempo é E relevante. dessa sua experiência, o que você acredita que possa fazer diferença para aumentar a eficiência? Não só da Pharmaconde, mas eu imagino que dos seus clientes todos, né? É incutir na cabeça dessas pessoas a necessidade de, ao invés de estar aqui com um caderno e uma caneta, poder estar com o celular, como você está dizendo, e com todos esses dispositivos. O que eu digo, né? Toda solução, todo remédio, já que estamos na Pharmaconde, vamos falar de remédio. Todo remédio ele é para uma dor. Ele é para resolver uma dor, né? Ou resolver um problema. Tá? Então, eu penso que toda tecnologia ela tem que ser para resolver uma dor. Então, se para você tá bom, se você é eficiente com o seu caderno, continua com o seu caderno. Agora, se de repente eu trago uma tecnologia em que você vê valor a ponto de falar, poxa, para eu escrever uma frase eu demoro 30 segundos, gravando a voz eu consigo performar. E depois eu preciso fazer uma transcrição, eu preciso fazer uma ata, aqui não, aqui é um botão. Sabe? Quando você enxerga esse valor, percebe esse valor, aí faz sentido a gente atuar na transformação. E quando a gente fala de varejo, a margem é um negócio extremamente relevante para o negócio. Então, ser competitivo, trazer inteligência para o negócio, para escolher a posição certa da farmácia, usando inteligência artificial, dados demográficos, né, inteligência de negócio para poder ter competitividade, às vezes o lado da rua interfere.
E quando você traz inteligência artificial para analisar dados, comportamento humano, aí ela deixa a gente aqui, ó, né, na sola. Porque ela tem hoje ferramentas, né, leitura facial, tem leitura de comportamento, o Cognitive Services da inteligência artificial, ele é muito mais preciso do que um ser humano. Eu tenho na equipe um médico, a gente desenvolve soluções para a área médica, e assim, é incrível como a gente vê cenas de médico não enxergando no raio-x, por exemplo, doenças que estão ali claras, mas por causa do cansaço, final de plantão, o cara passou e não enxergou, não conseguiu mapear ali o risco, e a IA ela não falha, né? Ela é 24/7, nós estamos falando de uma máquina que está num data center rodando numa escala absurda. Isso, eu imagino que a inteligência artificial é um mote. É difícil hoje a tecnologia estar andando sem ela, seja na criação de moléculas de medicamentos, num atendimento, pela internet, num atendimento digital, nos recursos humanos, como, por exemplo, você poder fazer uma entrevista com a inteligência artificial. São esses aspectos que devem serem colocados aí no seu trabalho, computador quântico, enfim. Eu acho que é uma enormidade de coisas, um leque grande, né? Você trouxe um tema que é a chave de tudo isso. Tá? O desafio da inteligência artificial é o poder computacional. Então, quando a gente fala de uma molécula, por exemplo, para você fazer o mapeamento de um RNA, um DNA, você usa um volume de computação muito grande. E por mais que a computação esteja num patamar bastante avançado do ponto de vista de capacidade, existe um limite físico do silício. Tá? Então, quando a gente fala do silício, ele tem um tempo de deflexão. E esse tempo de deflexão, por mais que é 3 milhões de vezes em 1 segundo, você acaba tendo um limite. Quando a gente fala de computação quântica, e eu sou membro fundador do Instituto Fóton, que é um instituto que trata a computação quântica aqui no Brasil. Na computação quântica, por exemplo, a Microsoft está trabalhando com Majorana. Majorana é uma nova partícula que ela tem os 2 estados. Então, ela não tem a mutação de 0 e 1 na tecnologia. Então, ela é muito mais rápida. Ela performa 80 vezes mais rápido do que o processador mais potente do mundo. Então, você consegue, de novo, acelerar o tempo. Então, se eu demoraria, por exemplo, 1 mês para fazer um processamento de uma molécula, eu demoro ali 3 dias, 2 dias. Então, essa corrida da computação quântica, né, ela vem em função exatamente do alto índice de uso de tecnologias de inteligência artificial, LLMs, né, Machine Learning, Generative AI, mas isso cobra. Só para você ter uma noção, a gente teve um impacto enorme no uso de data center só com as saudações de bom dia, ChatGPT, por favor. Só o fato de você usar essas saudações, o poder computacional foi absurdo. Então, assim, tem que ser mais objetivo no uso da IA para poder ter mais eficiência. Uma dica para quem está começando aí na inteligência artificial, Weber. Eu sei que ela é muito ampla, né, e em vários aspectos, mas como é que o cara começa? Aquele cara que não tem muita noção do que é inteligência artificial, que tenho certeza que grande parte da audiência às vezes possa pensar como incluir a inteligência artificial no meu dia a dia. Então, começar acho que é o mais importante. Né? Tem um meme, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, o desafio é que o brasileiro está num comportamento do tipo, eu vou esperar mais um pouco. E esperar mais um pouco pode ser a chave entre a sua empresa ser a melhor, a maior, né? Ou então quebrar, falir o teu negócio. Então, eu costumo dizer assim, comecem a utilizar. Tem a versão free do ChatGPT, tem o próprio Microsoft Copilot incluso dentro do Windows, né? Comecem a experimentar, né? E enxergar o valor disso. Toda pesquisa que você iria fazer no Google, faça num Copilot, faça num ChatGPT. Você vai conseguir entender o valor da ferramenta. O Google, ele te traz links de referências de como resolver o problema. O ChatGPT não, ele te traz o how-to, ele te traz o como resolver numa linguagem natural. Então, é muito mais fácil. Então, você pega, por exemplo, um idoso
que tem uma dificuldade de navegar no tecnológico, o ChatGPT tem uma assertividade absurda ali para resolver um problema. Tá? Então, a primeira dica é começar a usar essas ferramentas que estão hoje disponíveis. É começar. Né? Só para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da ONG, é Programando Vidas, né? Programando Vidas. Que é tão importante, eu acho que é uma área social de muita relevância do trabalho que você aprendeu, desenvolveu e hoje tem colocado, né, no mercado. O Programando Vidas, ele está muito conectado com a minha história. Né? Eu vim de uma família muito humilde, né, em Jacareí, e perdi a mãe com 6 anos, o pai com 16 anos, então eu tive, ao longo da minha carreira, pessoas que basicamente me deram oportunidades. Tá? Então, o Programando Vidas é um projeto social que forma hoje 3.000 jovens por ano em tecnologias Microsoft e a gente fecha o ciclo da empregabilidade, porque a gente entrega para as indústrias hoje, para as empresas de serviço, né, e o mercado, profissionais capacitados em Microsoft Power Platform, que é uma tendência de low code dentro do desenvolvimento de software. E assim, é um projeto que realmente programa vidas, porque você pega jovens vulneráveis, jovens que estão em situação de exposição ao crime, então você tira esse jovem enquanto há tempo, né? E imerge ele no mundo de tecnologia onde ele consegue se desenvolver profissionalmente, tá? E isso a gente consegue observar, imagino que vocês também, né? Quando concluem uma etapa desse curso, desse acompanhamento, né? A gente tem uma história bonita, né? A gente tem todas as esferas da sociedade. A gente entra até na Fundação Casa para dar treinamento para os meninos que já passaram da linha, né? Então, eles cometeram algum delito, estão lá internados. Então, a gente forma esses garotos. A gente tem uma história do ano passado. O primeiro presidiário da história, né, conseguiu passar na certificação oficial da Microsoft de dentro do presídio. Então, ele saiu num dia, no outro dia estava empregado. Então, você realmente é um projeto social que muda a vida desses jovens e dá oportunidade de verdade para eles. Quem quiser conhecer mais sobre a Pronext, sobre o Programando Vidas, imagino que tenha rede social, o Instagram, tecnologia. O Instagram da Pronext é pronext.com.br. Né? É um pouco diferente, né? A abordagem ali, a gente põe o site já, né? No @. E o Programando Vidas, @Programando Vidas. Né? Você tem acesso lá. Heber Lopes, ele que é CEO da Pronext e agora também conselheiro da Pharmaconde. A gente espera que você tenha aí uma estada de muita satisfação e de uma inclusão tecnológica extremamente relevante, viu, Heber? Muito obrigado pela sua presença e que a gente possa ter outros bate-papos. Isso aqui é só um trechinho do que é capaz e do que a tecnologia pode influenciar em um negócio, seja pequeno, seja grande, mas enfim, está hoje incutido em todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Conversei aqui com o Heber Lopes, ele que é CEO da Pronext, e hoje a gente batendo um papo sobre a tecnologia, como ela impacta as empresas, como ela impacta você. Não deixe de ativar o sininho, receber as nossas notificações e, claro, sempre que estivermos aqui, você vai nos acompanhar. Um abraço e até a próxima.